Quando o slide começar a mostrar, a gente começa. Oh, Deus do céu. Foi. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre proteínas, o que elas é, composição, onde a gente encontra proteínas e essas coisas. Então, o que são proteínas? As proteínas vão ser macromoléculas orgânicas, então vão ser macromoléculas, são moléculas muito grandes. E orgânicas, como a gente viu no começo do conteúdo, a gente separou em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. E a gente também falou que nas substâncias orgânicas a gente vai ter na composição o carbono. Então, elas vão ser muito abundantes também, as proteínas. Depois da água, as proteínas são, no corpo humano, são as que têm mais composição, né? Então, a água tinha 60%, 70%, proteínas vão ter 45% no nosso organismo. Então, elas são muito abundantes no nosso organismo. E elas são fundamentais para a estrutura da célula e para a função celular. Então, na membrana celular, a gente vai encontrar proteínas, a gente vai ter, as proteínas vão ter umas funções celulares muito importantes. As proteínas vão ser encontradas tanto em vírus como em todas as outras células. Então, a gente encontra proteínas no nosso organismo animal, no organismo vegetal, em fungos, em algas marinhas. Então, elas estão presentes em todos os lugares, nos vírus, nas bactérias. As proteínas, o que elas são formadas? Elas vão ser formadas por aminoácidos que vão ser ligados entre si através de ligações peptídicas. Aqui na imagem eu coloquei uma estrutura de uma proteína. A gente vê aqui que seria um conjunto de aminoácidos, e aí esse conjunto de aminoácidos vão formar uma proteína, que é uma imagem de uma proteína, uma estrutura tridimensional de uma proteína. Alguma dúvida sobre essa parte? Então, como eu disse, as proteínas vão ser formadas por aminoácidos. O que são aminoácidos? Vão ser moléculas orgânicas. E para ser aminoácido, ele precisa conter uma molécula, um grupo amina, que é formado por um nitrogênio e dois hidrogênios, e um grupo carboxila, que é formado por esse carbono. Aqui é uma hidroxila, que vocês vão aprender isso mais em química, não precisa aprofundar muito. E esse grupo aqui com o oxigênio. E aí o radical dele, que seria os outros componentes de carbono, pode ser de qualquer forma. Mas é importante que o aminoácido contenha esses dois grupos para ser um aminoácido. E importante lembrar também que as proteínas, elas são formadas por 20 aminoácidos. Então, aqui, para a gente formar uma proteína, a gente vai ter o conjunto de 20 moléculas orgânicas de aminoácidos. E aí a gente forma uma proteína. Só que a ordem desses aminoácidos são diferentes para cada proteína. Então, a gente vai ter 20 aminoácidos para formar uma proteína e a ordem deles vão diferir de um para outro. E composição das proteínas, vamos lá. As proteínas vão ser formadas por carbono, pelo nitrogênio, pelo oxigênio e pelo hidrogênio. Então, como eu disse lá, naquela composição lá dos aminoácidos, a gente vai ter esses 4 componentes. E também vale lembrar que podem ter outros componentes. Quais outros componentes? A gente vai encontrar o enxofre, o ferro e o cobre. Então, a composição da proteína, a gente consegue ter esses outros elementos químicos também. E, como eu disse anteriormente, as proteínas vão ser formadas por um conjunto de 20 aminoácidos, arranjados em sequências específicas e variadas. Então, aqui na imagem, vamos lá. Essa sequência, ela pode ser diferente para cada proteína, e essa sequência variada vão formar vários tipos de proteínas, né? Então, aqui,
a gente consegue nomear a partir dos nucleotídeos das células, né, dos genes lá, a gente consegue nomear cada aminoácido, cada códon, que seriam os códons, né? E aí a gente tem as estruturas da proteína. Aqui formando uma proteína, e aí, como eu disse, é uma estrutura tridimensional de uma proteína. Alguma dúvida sobre essa parte? Ficou muito complexo? Se tiver dúvida, abre o microfone, fala, fica com vergonha, não. Então, vamos dar a função das proteínas. Como eu disse, as proteínas vão ser muito abundantes no nosso organismo. E ela tem diversas funções. Como dá para ver no slide, são muitas funções. E aqui na imagem a gente observa, são tipo alimentos que contêm proteínas. E nesses alimentos eles conseguem construir tijolinhos. Então, assim, proteínas são muito abundantes, vão fazer diversas funções no nosso organismo. Primeiro, vão fornecer energia para o nosso organismo. Elas estão na estruturação da célula. Quando a gente entrar na questão da membrana celular, que a gente vai estudar células, a gente vai ver que na composição da membrana celular, a gente vai ter, além de lipídios, né, fosfolipídios, a gente vai conter proteínas. E aí, elas também são catalisadores. Quando a gente ingere nutrientes, essas proteínas vão catalisar esses nutrientes e transformar em enzimas, né? Como a gente vai depois dirigir. Elas também vão estar presentes na regulação do processo metabólicos. Então, as proteínas, elas têm a função de regular o nosso metabolismo. Elas vão armazenar substâncias também. Elas vão transportar substâncias, que a gente vai ver isso também quando a gente vai estudando membrana celular, que elas vão, na membrana celular, elas vão deixar entrar algumas coisas para dentro do citoplasma, né, dentro da membrana. Construção e reparação dos tecidos dos músculos. Isso fica muito fácil da gente entender quando a gente fala, quando as pessoas que praticam exercício físico, né, elas consomem alimentos que têm muita proteína para conseguir ganhar músculo. Então, esse processo de anabolismo seria isso, né? As proteínas estão nos nossos tecidos musculares, e a partir disso as pessoas começam a ingerir alimentos com muita proteína para conseguir um ganho de massa muscular maior. Ela também está na defesa dos organismos na forma de anticorpos. O que são anticorpos? Os anticorpos vão ser a defesa do nosso organismo contra organismos que entram no nosso corpo e podem prejudicar de alguma forma, né? Como a Emma tinha falado, os vírus. Então, as proteínas vão ajudar a gente nessa defesa. Elas vão trabalhar na forma de anticorpos para combater organismos estranhos. E também a gente tem a produção de hormônios a partir das proteínas e também dos neurotransmissores. Alguma dúvida sobre a parte de proteína, gente? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Então, onde a gente encontra proteínas? A gente consegue encontrar tanto de origem animal quanto de origem vegetal. De origem animal, a gente vai encontrar em carnes em geral, nos peixes, nos ovos, leites e derivados. Então, as pessoas que são praticantes de exercício físico normalmente têm uma dieta muito rica com esses alimentos, né? Come muito ovo, come muita carne para conseguir um ganho de massa muscular maior. E quem é vegano também, quando tira da sua alimentação carne e derivados animais, tem que, de alguma forma, conseguir repor essas proteínas, mas aí ela tem que repor através de alimentos de origem vegetal. Então, tem alimentos que têm uma quantidade de proteínas muito alta, às vezes maior do que alimentos derivados de animais. Algumas proteínas são o feijão, a lentilha, soja, quinoa, trigos e ervilhas.
Então, por isso que ao você substituir a carne, tirar a carne da sua alimentação, você não fica com esse déficit. Se você tiver uma alimentação adequada, utilizando alimentos que têm um grande teor de proteínas. E sobre proteínas, é isso. Agora a Ana vai falar sobre vitaminas. Eu vou falar rapidinho, porque vocês agora têm aula, tá? Qualquer coisa pode perguntar. Pode passar, Ju. Então, o que são vitaminas? Assim como as proteínas, também são compostos orgânicos. E diferente de todos os outros que a gente já falou anteriormente, são diferente não, igualmente, são substâncias que não são substâncias que geram energia, perdão. As vitaminas vão ter função de regulação no nosso corpo, e igual os sais minerais e as proteínas catalisadoras, essas vitaminas que a gente consome no nosso dia a dia, elas vão ser responsáveis por ajudar a controlar várias e várias reações químicas no nosso corpo. Então, ela vai ser muito, muito, muito importante para a manutenção do nosso organismo. As vitaminas, elas são facilitadoras do metabolismo, porque elas são coenzimas, ou seja, são ativadores enzimáticos, ou seja, elas vão atuar ali na ativação das enzimas. Então, sem as vitaminas, ou seja, com déficit de vitaminas, muitas enzimas não vão acabar não funcionando. A gente divide ela em dois tipos, as vitaminas, que são as hidrossolúveis e as lipossolúveis, que eu vou falar agorinha. As lipossolúveis, elas são aquelas vitaminas que elas vão conseguir se dissolver na gordura, como a vitamina a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. E a gente vai encontrar elas acumuladas no fígado e na gordura do corpo, que a gente chama de tecido adiposo. E as hidrossolúveis, o que a gente já vê, hidro vem do quê? De água. Então, elas vão ser solúveis em água, como a vitamina C, as do complexo B, que é B1, B2, o ácido fólico e a niacina. As vitaminas lipossolúveis são armazenadas no fígado, a vitamina A, D e K, e a vitamina E, ela vai ser armazenada no tecido gorduroso, igual eu tinha falado anteriormente. E as vitaminas hidrossolúveis, elas são bem mais necessárias no nosso organismo e elas são eliminadas pela urina. Quando a gente ingere elas são o que o nosso corpo não reaproveita, vai para a urina e a gente elimina através dessa urina. Ok até aqui? Ok, né? Pode passar, João. As vitaminas lipossolúveis, igual eu falei, elas são as vitaminas que vão ser dissolvidas na gordura. A vitamina A, D, E e K, igual eu falei anteriormente. Elas ficam acumuladas no fígado e no tecido adiposo. A vitamina A gente chama de vitamina A ou retinol, e a gente encontra ela nas plantas. A D a gente pode chamar de calciferol, e igual aqui no quadrinho que eu coloquei, a gente encontra nos laticínios, gema de ovo, vegetais, peixes de água fria. A vitamina E, a gente pode chamar de tocoferol, que a gente vai encontrar em vegetais verdes, óleo de vegetais, cereais integrais, na gema do ovo, no germe do trigo e no fígado. E a vitamina K, a gente chama de filoquinona, que a gente vai encontrar na gema do ovo, no germe do trigo e fígado, vegetais verdes e no chá. Pode passar. Aqui eu vou falar só
rapidinho para vocês entenderem um pouco de cada vitamina. A vitamina A, ela precisa ser mais ou menos consumida 1 miligrama por dia. A gente vai encontrar ela nos laticínios, na gema do ovo e no fígado. Ela também pode ser produzida a partir do beta-caroteno. O que é beta-caroteno? São as substâncias que a gente vai achar nos vegetais que são laranjas. Por exemplo, a cenoura, o mamão, a abóbora e em algumas hortaliças verdes, como, por exemplo, a couve. E a principal função da vitamina A vai ser de manutenção dos tecidos epiteliais e da visão. A vitamina D, ou o ergocalciferol ou colecalciferol, cálcio a gente vem do quê? A gente lembra do quê? De osso. Então, ela vai estar diretamente ligada na saúde dos nossos ossos. A vitamina D, ela facilita a absorção do cálcio e o fósforo na matriz óssea. Então, ela vai ter a participação aí na formação dos ossos. E a gente encontra no fígado, no óleo de peixe, laticínios e gema de osso. Gema de ovo. A vitamina E. A gente encontra em hortaliças, como as folhas verdes, nos cereais, legumes, óleos vegetais, gema de ovo, no amendoim, laticínios e vários outros alimentos que a gente ingere no dia a dia. Ela tem a função de proteger a célula de radicais livres e previne o envelhecimento precoce. A vitamina K, a gente encontra em laticínios também, fígado, e várias frutas e hortaliças, na carne, vários chás e outros alimentos. E também a gente tem bactérias que tem no nosso corpo, que vivem no nosso corpo, lá no intestino, que elas produzem também essa vitamina K. E essa vitamina vai ter um papel muito importante na coagulação sanguínea. Pode passar. Até aqui, ok? Tá ok, né? Porque ninguém tava falando nada, então tá tudo certo. Aqui eu coloquei a deficiência de vitaminas, o que acontece quando tem a falta dessas vitaminas no corpo. Na vitamina A, como ela vai atuar na saúde da nossa pele, se você tem a falta dessa vitamina, a sua pele vai ficar ressecada, vai ficar quebradiça, ou seja, vai estar muito sujeita à infecção. E uma pessoa que tem deficiência nessa vitamina A vai ter um pouco de dificuldade de visão em ambientes com um pouco de iluminação e o ressecamento da córnea. O que isso tudo pode levar à cegueira. A vitamina D prejudica os ossos porque cálcio, né? Nos adultos vai causar ossos fracos e a osteoporose, e nas crianças a má formação do esqueleto, que a gente chama de raquitismo. A vitamina E a falta dela vai causar anemia, lesão nos músculos e prejuízo ao sistema nervoso. E a vitamina K vai ter aí a chance de aumento de hemorragias, porque ela vai atuar ali no sangue, né? Então, a falta dela acarreta isso daí, ok? Aqui é um quadrinho com o nome de cada vitamina, função, o que acontece se você não tiver ela no nosso corpo, aonde a gente encontra. Então, na aula gravada vocês podem parar, dar uma olhada. Pode passar, Ju. As vitaminas hidrossolúveis. As hidrossolúveis, eu falei que elas são o quê? Dissolvidas em água. Então, a vitamina C, as vitaminas complexo B, ácido fólico e a niacina são as vitaminas que compõem as hidrossolúveis. Elas são absorvidas pelo intestino e elas vão ser transportadas pelo sistema circulatório, ou seja, vai atuar no corpo inteiro, porque vai estar aí circulando o corpo inteiro. E como eu falei no início, as vitaminas C e do complexo B, elas são eliminadas pela urina quando
a gente ingere elas. E aqui do lado direito tá cada uma das vitaminas hidrossolúveis. B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 e a vitamina C. Pode passar, Ju. A vitamina B1, a gente chama ela de B1 ou tiamina. A gente encontra nos ovos e nos cereais, em alguns legumes, carnes e fígado. Ela é bastante essencial no processo da respiração celular. E a falta dela vai causar inflamação, o que vai levar à paralisia e atrofia do músculo. A vitamina B2, ela atua na respiração celular. A gente vai encontrar também no fígado, nos cereais, carnes e hortaliças. E a falta dela vai causar problemas no sistema nervoso, lesões na pele e rachaduras no canto da boca. A B6, a gente encontra também cereais, banana, verdura, carne, fígado, ovos e laticínios também. E ela é bastante importante no metabolismo dos aminoácidos. Então, ela vai estar aí envolvida na produção de proteínas, que foi o que a Ju estava falando anteriormente, das proteínas. E a falta dela vai causar lesões na pele, nos nervos e nos músculos. A B12, a gente encontra em alimentos de origem animal. Vai atuar aí na formação das hemácias e no metabolismo dos ácidos nucleicos. E a falta dela vai gerar uma anemia e lesões nos nervos. A vitamina niacina, que é encontrada em cereais, café, folhas, feijão, carne, ovos, etc. Ela vai ser responsável pelo transporte de elétrons e hidrogênios na cadeia respiratória, então ela vai agir aí na respiração. E a falta dela vai causar dermatite, diarreia, lesões no sistema nervoso. E é conhecida as lesões que ela causa, a gente chama de pelegra. O ácido fólico, a gente encontra também em hortaliças, legumes, carnes, ovos, etc. E ela atua na transferência de carbonos no metabolismo dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos. E a falta dela vai levar à anemia e à diarreia. E, finalmente, a vitamina C, que é a mais famosa de todas, né? Todo mundo conhece a vitamina C. A gente encontra em frutas, como a goiaba, caju, laranja, limão, pimentão, brócolis, etc. E a vitamina C, ela atua na produção do colágeno, que é uma proteína que vai dar sustentação aí nos tecidos conjuntivos. E ela protege a célula contra a ação de radicais livres também. E a falta dessa vitamina C vai levar a baixa imunidade, faz com que os tecidos conjuntivos e capilares fiquem muito fracos, o que causa vários sangramentos na pele, na gengiva, inchaço, dores. E todos esses sintomas que eu falei, a gente chama de escorbuto. Escorbuto, é isso. Alguma dúvida até aqui? Não? Aqui na direita eu coloquei as vitaminas B e C, que eu acho que... B e C não. Do complexo B e C. Como atua, onde encontrar e o que é a falta dela, que foi o que eu acabei de falar. É um quadrinho igual no anterior. Pode passar, Ju. E aqui, outro quadrinho também para vocês lerem, conseguirem entender, não ficar com dúvida. E é isso. Se não tiver nenhuma dúvida, alguém tem dúvida? Não? Não. Não, tá tranquilo, professor. Vocês respondem a abobrinha na atividade, hein? Então, gente, a gente encerrou o assunto de hoje e sobre as substâncias orgânicas. Como a gente viu,
elas são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Mas que eu posso te dar. A gente tendo uma dieta equilibrada, a gente consegue ter um organismo saudável com todas essas substâncias, tanto orgânicas como inorgânicas. E sobre a aula de hoje era isso. A gente falou rapidinho porque o conteúdo é muito extenso e não dá meia hora, não dá para falar quase nada para vocês, mas espero que vocês realmente tenham entendido, viu? Vai assistir na aula de novo, se tiver dúvida, chama a gente no privado, não fica com vergonha de chamar.